Não é de hoje que se pergunta sobre carnaval, não é hoje que é um tema recorrente em muitas conversas de congregados marianos, em muitas reuniões de formação sobre o carnaval, sobre o que deixa de ser e o que o congregado faz nesse dia. Nesse vídeo você vai sacar, vai entender um pouco sobre essa festa e o que isso tem a ver com a congregação mariana. Meu amigo, salve Maria! Mais um vídeo no canal e dessa vez uma coisa que faz parte da nossa cultura brasileira e também de uma tradição, vamos dizer assim, principalmente no século XX. Século XX. Tem nada a ver com o Brasil Colônia, não tem nada a ver com as festas pagãs de outrora, não tem nada a ver. Isso é uma coisa criada nas cidades no século XX. O que é a festa do carnaval? Todo mundo já escutou falar que é uma festa pagã, que foi cristianizada pela igreja, deixar as pessoas ficarem um pouco mais contentes, relaxadas para a grande quaresma, mais ou menos. Não era bem por aí. Algumas pessoas comemoravam o carnaval, e isso vinha de uma tradição dos portugueses, porque a quaresma para os portugueses de outros séculos passados era muito rígida. Para você ter uma ideia, há famílias que nem colocavam carne seca no feijão, não se penteava cabelo, não se fazia barba, os homens, a quaresma era muito rígida. Pode vir do jansenismo? Sim, pode. Diz-se que o carnaval foi feito para que a pessoa relaxasse um dia antes, terça-feira de carnaval, chamada terça-feira gorda. Gordura no sentido de relaxamento, bebida, de comida, que isso não ia ser mais permitido a partir da quarta-feira de cinzas, o início da quaresma. Não era uma festa pagã que se tornou católica, era um costume, uma tradição que isso foi acontecendo. No início do século XX, no Brasil, melhor dizendo, na cidade do Rio de Janeiro, capital, as coisas começaram a desenvolver, existindo em blocos, mais ou menos na década de 30, a coisa começou a crescer, surgissem os grêmios recreativos e escolas de samba. E é aí que alguns historiadores dizem que surgiu as escolas de samba brasileiras. É que a partir daí, o carnaval foi encarado como algo mais sério. A partir dos anos 70, e também por um relaxamento da moralidade, as coisas começaram a piorar. O que era uma festa inocente, uma festa com fantasias, confete serpentina, se tornou algo basicamente pecaminoso, imoral, pornográfico. E o carnaval hoje em dia deixou de ser esse apelo popular. Uma grande parcela da população vai viajar. Eles querem fugir disso. Não estou falando de gente religiosa, é gente comum, gente sem religião. Eles querem ir embora, querem ir para a praia, interior, viajar, mas não querem ficar na cidade no carnaval. É próprio o carnaval para os congregados? Não, não é. Me desculpe você que dança o carnaval, me desculpa você que gosta de samba, eu também gosto de samba, acho muito bom, acho muito legal, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O carnaval não é para congregados. Devemos preocupar com desagravos, as ofensas ao Imaculado Coração, ao Sagrado Coração de Jesus? Meu amigo, nós devemos nos preocupar com desagravos todos os dias da nossa vida. Nós devemos nos preocupar em desagravar o coração de nosso Senhor todo ano. Não é somente pelo carnaval. Não, devemos fazer sempre. Se há um costume em sua localidade de pessoas que fazem essas atitudes de desagravo, participe, faça também. Se não, reze em suas orações pessoais por essas pessoas que muitas vezes ofendem, e agora cada vez mais e mais diretamente, a Sagrada Fé. Devemos viajar, fazer retiro. Se você puder sair disso, viajar para a casa de um parente, ir para algum lugar, bom. Se você quiser fazer um retiro, melhor ainda. As congregações marianas estão começando a retomar os seus retiros, como eram grandes no passado, grandes quantidades de pessoas. Tinham retiros que eram na base de centenas de congregados, conventos, em escolas católicas, e passavam todos os dias do carnaval
em retiro. É um grande ato de desagravo se você pensar por esse lado, e uma grande oportunidade de cumprir aquela parte da regra que diz que ele deve fazer o retiro inaciano anualmente. Então você mata 2 coelhos com uma só pancada. É um excelente, talvez um dos melhores modos de ver se a pessoa tem vocação para a congregação mariana. É exatamente isso. Se o cara é carnavalesco, preocupa com fantasia, meu amigo, muito dificilmente ele será um congregado. Pode até gostar muito da congregação mariana, pode até favorecer a congregação mariana, ser um grande apoiador, mas ele ser um congregado, muito difícil, eu digo a você, talvez quase impossível dele ser. Não se trata de gosto, mas parece, é como água e óleo, não se misturam, por que pareça, não se misturam. Os retiros atuais são uma resposta aos retiros que deixaram de ser feitos pelos congregados, deixaram de ser feitos pelas congregações marianas. E por que as congregações marianas deixaram de fazer esses retiros? Simplesmente porque o número de congregados foi caindo, e os congregados começaram a fazer retiros com outras associações, com outras espiritualidades que também promoviam os seus retiros, e as congregações marianas elas se reuniam para fazer o número para esses retiros. Por isso que as federações fazem os retiros das federações, das congregações marianas. Na verdade, cada congregação deveria de fazer o seu próprio retiro e não a federação fazer um grande retiro para todos os congregados. É lícito esse papo de carnaval de paróquia? Não leva a mal. O carnaval não se adapta a nada. O carnaval é uma festa mundana. Não existe carnaval de paróquia, não existe festinha paroquial, não existe festinha de movimento. A alegria cristã, ela vem de dentro, não precisa se exteriorizar simplesmente numa grande festa sem sentido. A nossa vida já é alegre por si só, por exercermos o nosso cristianismo. Então, me desculpa, não leva a mal, mas não existe carnaval de paróquia. E o que eu devo fazer nesse dia de carnaval? Fico trancado em casa, vendo filme, faça o que você quiser, mas só se afaste do carnaval. É isso, meus amigos, espero que tenham gostado dessa pequena meditação sobre o carnaval. Espero que chegue essa mensagem a mais pessoas, mais congregados, para que possam pensar nessa época que é tão importante para nossas almas, nos quais podemos fugir das ocasiões de pecado. E aos que fazem o retiro nesses dias, aos que fazem orações nesses dias, se preparando para a Quaresma, um santo retiro para todos. Aquele abraço. Salve Maria!